Essa história é sinistra, com um assunto que até o governo evita falar. Cuidado ao ouvi-la. Pode despertar gatilhos e abrir sua mente sobre coisas que você pode ter visto, mas nunca prestou atenção. Quando eu tinha 16 anos, crianças sem teto estavam desaparecidas na minha cidade. Eu era um deles. Não vou entrar em detalhes sobre o motivo de ter sido expulso de casa aos 16 anos. Problemas financeiros. Eu vinha de uma família pobre. Mamãe e papai queriam que eu arrumasse um emprego, mas eu queria continuar na escola, e isso gerou discussões. Também cometi o erro de revelar a eles uma parte íntima de mim que eu deveria ter mantido bem escondida. Olha, não vou dizer que viver na rua foi melhor. Mas estar longe daquele ambiente tóxico foi como respirar ar puro. Eu morava em uma cidade grande, e havia muitas crianças vivendo nas ruas. No começo, tentei encontrar um lugar para ficar. Passei um tempo em hotéis com o pouco dinheiro que me restava, mas logo me vi diante da escolha entre comer ou passar fome. Eu era muito teimoso aos 16 anos. Odiava pedir esmolas, e só de pensar em pedir ajuda na escola parecia que eu estava perdendo. Eu não queria que meus amigos e professores soubessem da minha situação, então abandonei a escola. De novo, eu era um garoto teimoso e estúpido. Eu obviamente deveria ter pedido ajuda, mas, naquela época, os professores não se importavam. As crianças na minha escola sofriam bullying severo, e nada nunca mudava. Eles estavam ali para ensinar, e só isso. Então, a ideia de contar para eles que eu estava literalmente sem casa simplesmente não existia. Eu não queria a piedade deles. Não queria que tentassem demonstrar empatia comigo quando, na realidade, não davam a mínima. Então, sim, acabei nas ruas. Mas havia uma comunidade entre nós. Todos estávamos na mesma situação. Expulsos de casa pelos mesmos motivos. Pais tóxicos e abusivos, ou parceiros igualmente cruéis. No fim, tudo o que tínhamos eram uns aos outros. Já vi crianças de rua sendo retratadas na TV e no cinema como pequenos trombadinhas. Isso é uma mentira. As crianças com quem eu andava não eram corajosas o suficiente para furtar bolsos. Se viam dinheiro, comida ou qualquer coisa de valor largada por aí sem dono, pegavam. Essa história de batedores de carteira é só a mídia romantizando a ideia de ser um garoto de rua, transformando-os em um grupo divertido e excêntrico de adolescentes criminosos tentando sobreviver. A realidade é muito mais deprimente. Acabei entrando para um grupo de crianças no lado sul da cidade. Bem, o líder da nossa gangue foi o mais recente a desaparecer. Olha, eu não acreditava nos rumores sobre o sequestrador de crianças. Achava que eram só histórias, mas ficou evidente que alguém estava realmente raptando crianças de rua. Eu podia ter vindo de uma casa tóxica, mas era ingênuo. Não achava que coisas assim aconteciam de verdade. Eu nunca tinha estado em uma situação onde esse tipo de coisa pudesse acontecer. Sequestro era um conceito estrangeiro para mim. Só acontecia em filmes e desenhos animados. Mas então, rostos familiares começaram a desaparecer. Carly, uma artista de rua que tentava juntar dinheiro para sair da cidade. Jason, o garoto esquisito com um tapa-olho que tentou roubar meu telefone. Essas crianças não eram exatamente minhas amigas, mas me faziam sentir confortável. Pareciam uma comunidade, mesmo que eu não fosse próximo delas. Carly sempre sorria para mim, me oferecendo donuts frescos que um velho lhe dava de manhã. Jason estava sempre rondando as lojas de música, pedindo trocados. Toda vez que o via, conversávamos sobre coisas que nem faziam diferença. Mas falar com ele me fazia sentir menos sozinho. Quando Jason desapareceu, aquela sensação de normalidade a que eu tinha me acostumado começou a sumir. Procurei por ele, mas seu familiar gorro de lã roxo tinha desaparecido. Carly sempre cantava debaixo da ponte todas as tardes. Eu conseguia ouvir sua voz enquanto cochilava na entrada do parque. Ela soava como um anjo. Com a ausência dela, senti mais frio do que o normal. Não conseguia me aquecer, não importava quantas vezes esfregasse as mãos ou as enfiasse debaixo do casaco. Meias furadas, sapatos gastos, e o frio cortante se infiltrando nos meus ossos. O desaparecimento de Carly realmente me abalou. Principalmente quando, alguns dias depois,
Um cara tomou o lugar dela com violão, gritando versões horríveis de músicas pop. Quando Ben sumiu, comecei a levar os boatos mais a sério. Levaram ele na van branca. Era o rumor que circulava. Aparentemente, um garoto viu Ben sendo arrastado para dentro de uma van branca. Esse garoto também era conhecido por inventar histórias para chamar atenção, mas dessa vez sua afirmação parecia plausível. Ben, Carly, Jason e as outras crianças desaparecidas foram vistas pela última vez no abrigo para sem-teto. Ou seja, o lugar onde as crianças estavam sumindo não era exatamente seguro. Mas lá tinha sopa quente, café e um lugar para carregar o celular, então arrisquei. O abrigo era onde a maioria das crianças passava o dia. Eu usava as instalações quase todas quebradas para tomar banho, ir ao banheiro e tentar me conectar com crianças que eram mais conhecidas. A essa altura, era puro instinto de sobrevivência. Se eu queria sobreviver nas ruas, precisava de pessoas em quem pudesse confiar. Eu sentia uma necessidade constante de fazer meu nome ser conhecido, caso eu fosse o próximo a desaparecer. Mas acontece que nem todas as crianças de rua jogam limpo. Não vou entrar em detalhes, mas havia muitos nomes em quem achei que podia confiar e logo aprendi que não dava para confiar em ninguém. Roubaram meu primeiro celular. Depois, levaram meus sapatos enquanto eu dormia. Com o tempo, fiquei mais calejado. Então, quando Charlie apareceu, basicamente mandei ele se fuder. Todas as conexões que fiz só me fizeram perder dinheiro, comida e minhas coisas. A pior coisa que você pode ser quando vive na rua é legal. Se quiser que te deixem em paz, tem que deixar isso muito claro. Sem Ben no comando, tudo saiu do controle. E rapidamente fui rotulado como um idiota ingênuo que se misturava com qualquer um. A maioria dos meus lugares seguros tinha sido comprometida. Então não tive escolha a não ser arriscar o abrigo novamente. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Meu plano inicial era pegar comida e café e dar o fora dali. Eu ainda tinha a biblioteca da cidade como um lugar seguro até às 16 horas, e depois das 22 horas, o dono do restaurante chinês, embora contrariado, me deixava dormir na entrada do estabelecimento. Acho que ele sentia pena de mim. Mas, a essa altura, eu estava frio demais para me importar com orgulho. Os voluntários da cozinha comunitária tinham a minha idade. Eu não os conhecia, felizmente, mas estava ansioso para sair dali. A comida era uma escolha entre curry frio ou sopa. Peguei a sopa e um pedaço de pão velho. O café sempre estava morno, mas era café. Eu não ia reclamar. Estava tentando comer o mais rápido possível sem queimar a boca, quando um garoto que só posso descrever como a personificação humana de um Golden Retriever deslizou para o meu lado, segurando sua própria tigela de sopa. Com cabelo castanho escuro debaixo do capuz e bochechas sardentas, sem falar no casaco e nos sapatos caros, eu sabia que as ruas iam devorá-lo vivo. Esse garoto parecia ter saído direto de uma casa suburbana perfeita. Ele tinha uma mamãe e um papai. Uma vida perfeita pra caralho. Sorte a dele. Eu estava tendo dificuldade em ignorar as roupas caras dele. Sim, seu cabelo estava oleoso e as roupas um pouco desbotadas, luvas furadas, sujeira manchando o rosto. Então era claro que ele estava dormindo na rua. Mas esse cara estava pedindo para ter o casaco de grife roubado. Tira isso, falei com a boca cheia de pão duro. Era tudo o que eu conseguia dizer. Não queria cumprimentá-lo, porque oi era um convite para se sentar comigo. Eu já estava no meu terceiro celular, e não ia correr riscos com esse garoto. Depois de 2 anos me envolvendo com as pessoas erradas, eu estava cansado. Fiz um gesto com a cabeça para o casaco dele, e ele me olhou confuso. Ai. Guarda na mochila, idiota. Eu só estava tentando evitar que ele cometesse os mesmos erros que eu. Eu tinha um relógio caro do meu pai e um par de sapatos que comprei com dinheiro de um trabalho de verão, antes de sair de casa. Perdi os dois porque não soube escondê-los. Elizabeth e Mari, 2 garotas mais velhas em quem achei que podia confiar, agora eram as donas orgulhosas das minhas coisas. O cara tinha um olhar dócil, os olhos arregalados como os de um maldito servo. Eu não fazia ideia de como ele tinha sobrevivido tanto tempo. Se ele estava dormindo no abrigo, sim, era mais seguro e mais quente, mas também o tornava um alvo fácil para sequestro. A menos que queira perder, acrescentei.
terminando minha sopa. O garoto continuou comendo, completamente indiferente. Seu casaco, falei, direto. Eu não costumava perder a paciência, mas esse cara estava testando meus limites. Tira isso, ou vai perder. Depois de ser sacaneado pelos amigos babacas do bem, era estranhamente satisfatório ser um babaca de volta com um total desconhecido. O garoto hesitou, antes de tirar o casaco e a mochila, puxando o casaco de forma desajeitada e enfiando dentro da bolsa. Então ele ficou lá, tremendo feito um idiota, e eu desisti e ofereci os meus casacos extras para ele. Crianças de rua geralmente queriam algo em troca, e eu estava esperando pela proposta dele. Em vez disso, ele disse, obrigado, e vestiu o casaco. Sou Charlie, ele se apresentou, quando eu me levantei para sair, pegando minha própria mochila. Eu disse que não perguntei, e que foi um prazer conhecê-lo. Quando ele me seguiu, pensei que estávamos indo para o mesmo lado. Mas então eu virei por um beco, e os passos dele hesitaram, antes de começar a me seguir. Eu estava pronto para mandar ele se afastar, mas Charlie parecia perdido. Ele tinha esse olhar no rosto, como se estivesse tentando e falhando em parecer intimidador. Esse garoto não parecia o tipo de pessoa que ia roubar minhas coisas enquanto eu dormia. Eu não o convidei oficialmente para se juntar a mim, mas simplesmente aconteceu. Quando voltei para o meu lugar, ele largou a mochila e começou a desenrolar o saco de dormir ao lado do meu. Aproveitei a bondade dele, aquela inocência que ainda não tinha sido drenada por todas as noites geladas que nunca pareciam acabar. Meia-noite e amanhecer pareciam séculos de distância, e eu nunca estava quente o suficiente. Meus dedos dos pés estavam sempre dormentes, e meus dedos das mãos perdiam toda a sensibilidade. A pior parte era quando eu não tinha o suficiente para comer. Então começava a fantasiar. Mas Charlie nunca perdeu aquele sorriso estúpido e ridículo. Mesmo quando estava morrendo de frio. Disse para ele ir pegar comida para a gente naquela noite, e ele voltou com 2 pedaços de pizza e uma lata de refrigerante para dividir. Perguntei como ele tinha conseguido, e ele deu de ombros com um sorriso. Esse garoto esperava que eu entrasse na dele com seus joguinhos enigmáticos sempre que fazia algo vagamente útil. Eu não me importava de como ele tinha conseguido. Eu só estava agradecido. Comecei a ver Charlie menos como um incômodo, e mais como um amigo. Charlie era barulhento e irritante, e me deixava louco com seus sonhos de sair da cidade e melhorar a situação dele. Mas ele me fazia sorrir, mesmo nas temperaturas congelantes. Ele nunca me contou o motivo de estar nas ruas. Em vez disso, ele sempre mudava o assunto de volta para mim. Eu não percebia o quanto era egoísta até contar toda a minha história de vida para ele, e quando ele começou a se abrir sobre si mesmo, eu voltei a falar sobre mim. De certa forma, acho que vi isso como uma competição. Ah, sua vida está ruim? Então, olha o que aconteceu comigo. Esperei que ele ficasse frustrado ou com raiva, mas ele apenas escutou. Ele sempre escutou. Estava nevando quando nós dois sentamos, tremendo, numa parede, com as pernas balançando. Não lembro de quem foi a ideia genial de sentar em temperaturas abaixo de zero, mas lembro de ter gostado da brisa gelada no meu rosto. Tudo estava coberto de branco. Acho que não deveria ter gostado da neve. Era incrivelmente fácil morrer de frio nessas condições. Mas também era neve. E eu ainda era um garoto idiota. Ainda gostava de neve. Charlie estava, como sempre, sendo o alegre de sempre. Ele conseguiu um pacote de batatas fritas para a gente compartilhar. Então estávamos passando de um para o outro. Meus dedos estavam tão dormentes que eu nem sentia as batatas fritas. Eu só enfiava na boca. Você acredita em anjos? Fim. Essa pergunta me pegou de surpresa. O olhar de Charlie estava fixo numa garotinha fazendo um anjo de neve na nossa frente. A resposta era não. Eu não acreditava em Deus. Em nenhum Deus. Em nenhuma religião. Se Deus existisse, ou os anjos, meus pais não teriam me expulsado por gostar de garotos. Nos primeiros dias, eu rezei pedindo ajuda. Tinha a ideia estúpida de que minha mãe realmente ia me caçar e me levar de volta para casa. Mas Deus não existia, pelo menos não para mim, e eu estava cansado de fingir. Eu não respondi a Charlie, e a cabeça dele caiu no meu ombro. Eu dei um pulo para trás, engolindo um chiado. O empurrei para longe,
e pela primeira vez desde que o conheci, o sorriso dele começou a desaparecer. Desculpa, ele murmurou, esfregando as mãos. Charlie pareceu perceber a nossa proximidade, se afastando de mim. Ele disse que eu era quente, e eu me odiei por gritar com ele. Porque ele também era malditamente quente. Eu gostei da sensação da cabeça dele no meu ombro. Ele parecia seguro e aquecido, e a coisa mais próxima que eu tinha de um lar. Eu pulei da parede, inventando uma desculpa para me distanciar. Acho que disse que ia ao abrigo tentar encontrar roupas quentes no Achados e Perdidos. Charlie não respondeu, apenas deu um aceno de cabeça. Ele disse que estaria lá quando eu voltasse, e as palavras dele acalmaram meu estômago revirado, o nó crescente na minha garganta. Usei meu tempo longe dele para lidar com meus sentimentos, em vez de empurrá-los para longe, como fiz por tanto tempo, reprimindo e engolindo-os. Percebi que queria que Charlie ficasse comigo. Charlie era o lar. Eu mal conhecia esse garoto há alguns meses, e ainda assim, com ele, eu não sentia mais frio. Voltei para a parede, pronto para pedir desculpas a Charlie, mas, para minha surpresa, ele tinha sumido. Achei que ele tivesse ido procurar comida, já que estava quase na hora do jantar, então esperei. Esperei até o céu escurecer, e eu estava tão malditamente frio que meus ossos doíam. Notei um homem idoso que estava jogando xadrez com pombos mais cedo. Charlie tinha apontado ele, rindo de um pombo em particular, que parecia ter muita autoconsciência. Corri até ele. Você me viu mais cedo? Eu me virei, apontando para a parede onde nós dois tínhamos sentado. O homem assentiu. Ah, você está procurando seu amigo. Ele deslizou outra peça de xadrez no tabuleiro. Acho que ele foi embora com um homem algumas horas atrás. Que homem? Eu senti que ia vomitar. Perguntei se ele podia descrever o cara, mas o homem idoso deu de ombros. Tenho a visão ruim, garoto. Era só um homem. Acho que uns 40 e poucos anos. A expressão dele suavizou quando meu estômago subiu até a garganta. Você está bem? Ele colocou a mão no bolso e tirou uma bala azeda, colocando-a na minha mão. Você deveria ir para casa agora, garoto. Tenho certeza que seus pais estão preocupados com você. Novamente, pedi para ele descrever o homem, dessa vez entre os dentes. Mas o velho apenas voltou para o seu jogo de xadrez solo. Acho que uma parte de mim estava em negação. Voltei para o nosso lugar de dormir, esperando que Charlie estivesse lá, já confortável no saco de dormir, falando sobre alguma besteira otimista. Mas ele não estava. Corri de volta para o abrigo com o nome dele entalado na minha garganta. Eu estava vivendo meu próprio pesadelo pessoal. Ser arrebatado pela noite, e ninguém sequer sabendo meu nome. Eu só recebia olhares estranhos, crianças cada vez mais assustadas. Eu não aceitava isso no começo. Charlie poderia estar em qualquer lugar. Mas quanto mais eu esperava por ele em todos os nossos lugares, mais ficava claro que Charlie era apenas mais uma criança de rua desaparecida, que estava ali um minuto e desapareceu no seguinte. Ele era outro Ben. Outra Carly. Mas dessa vez, cometi o erro de conhecê-lo. Ele era mais do que um nome. Charlie era meu amigo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Perguntei a estranhos se eles o tinham visto. Passantes me olhavam de cima a baixo, como se eu fosse sujeira no sapato deles. Essas pessoas tinham lugares para ir. Elas não se importavam com algum garoto sem rosto desaparecendo da rua. Eu já sabia o que eles estavam pensando quando ofereciam sorrisos de pena e diziam coisas como: desculpe, não sei. Eu não posso te ajudar, garoto. Eu tenho certeza de que ele está por aí, em algum lugar. Eles estavam se perguntando por que Charlie estava dormindo na rua em primeiro lugar. Porque ele não simplesmente pediria ajuda. Vou te contar a coisa mais difícil que eu percebi. É fácil se tornar insensível nas ruas. Fácil se desligar. Fácil esquecer de fazer o luto, porque estava frio demais. Eu não esqueci de Charlie, mas eu o enterrei, para não esquecer como sobreviver. Então, um mês depois, achei que estava malditamente alucinando quando vi aquele casaco tão familiar. O mesmo que eu disse várias vezes para ele esconder. Estava nevando novamente, e a neve estava grossa e molhada, grudando nas minhas calças jeans.
Eu estava tentando encontrar um pedaço de concreto livre de neve para jogar o meu saco de dormir. Consegui aquecedores de mão com um garoto que foi legal o suficiente para trocá-los por um DS que eu tinha encontrado. E lá estava ele. De algum jeito. Charlie estava no meio de uma rua deserta, no coração da noite. Eu não questionei o porquê ou como. Eu simplesmente o abracei, prometendo mentalmente para mim mesmo que nunca o deixaria ir de novo. Charlie estava tão quente. O casaco dele estava mais grosso, e a mochila dele não estava em lugar nenhum. Para onde você foi? Eu perguntei, empurrando ele para trás. Charlie apenas sorriu, e eu notei o bolso dele, um iPhone saindo de dentro. Eu acho que estava prestes a rir, me perguntando como ele conseguiu um iPhone, quando uma mão fria e pegajosa se prendeu sobre minha boca. Braços quentes envolveram meu torso e me puxaram para trás. Eu gritei, mas meus gritos estavam abafados, a mão apertando mais forte até eu não conseguir respirar. Lembro de ser arrastado violentamente para trás, meus pés tropeçando, meu corpo lutando para ficar de pé. Fui arrastado até a metade da rua, colocado nos ombros de um estranho e jogado na parte de trás de uma van esperando. Não parecia que estava acontecendo comigo. Todas aquelas noites em que eu tive pesadelos sobre ser a próxima criança a ser levada. Nunca pensei que seria eu. Eu não conseguia nem gritar, meu corpo estava paralisado. Fui arrastado para trás pela neve e então fiquei de joelhos no piso gelado de uma van que balançava da esquerda para a direita, olhando para as venezianas sendo fechadas como se eu fosse um animal. Mergulhei para frente, mas fiquei preso. Sinto muito. Fim, a voz de Charlie picou o silêncio. A traseira da van estava muito fria e o cheiro já estava lá, forte, uma decomposição espessa e podre. Mas você tem o corpo e a forma perfeitos para meu pai, disse ele, com a voz inexpressiva e errada. Espero que isso não mude as coisas entre nós, ele sussurrou. Sua voz era diferente, provocadora e fria, causando arrepios na minha espinha. Ainda somos amigos, certo? Eu gritei com ele. Aquele bastardo. Ele desempenhou o papel tão bem que eu deveria tê-lo aplaudido. Bati os punhos nas venezianas, mas a ignição ligou e a van deu um solavanco para frente, fazendo-me tropeçar para trás. Caí de joelhos, sufocando com fedor de decomposição. Eu não queria olhar. A luz era muito brilhante, muito invasiva, queimando o frio da minha pele. Fiquei de joelhos até que o cheiro ficou tão ruim que tive que olhar. Na minha frente estavam corpos. A maioria deles não tinha rosto, nenhuma feição, a pele já desmoronando por causa dos ossos que se projetavam. Um deles chamou minha atenção, deitado no fundo da pilha. Bem, sua pele estava cinza, sangue seco manchava seu rosto e pintava suas roupas. Eu já estava tentando virar ele de barriga para baixo, para não precisar mais olhar para ele. Seus olhos estavam abertos, como se ele ainda estivesse vivo. Forcei o corpo dele para frente, e algo azedo subiu pela minha garganta, meu estômago se revirando. Achei que estava vendo coisas. Mas não. Quando estendi a mão, meus dedos tocaram os apêndices torcidos, com penas, que saíam de duas fendas cruelmente cortadas na espinha exposta. Me arrastei para trás, um grito se soltando da minha garganta. As asas estavam podres, apodrecendo asas de um pássaro, ou algo ainda pior, fundidas à carne dele. Eu podia ver onde suas costas haviam sido abertas, descendo pela espinha inteira. Ben estava morto. Asas dele estavam morrendo, apodrecendo dentro de um corpo gelado e sozinho, onde ele nunca seria encontrado. Esse pensamento me atingiu rápido. Assim como eu. Os cachos curtos e castanhos de Carly estavam enterrados sob outro cadáver, de uma criança muito mais nova. Ainda podia ver o azul pálido de seu casaco, o chapéu amarelo ainda grudado em sua cabeça. Carly tinha uma única asa saindo de suas costas, enquanto o resto de seu corpo apodrecia. Eu tropecei em algo, na mochila de Carly. Eu podia ver os pés de Jason se destacando da pilha. Eu não conseguia olhar. Eles tinham nomes. Eram crianças reais. Carly. Ben. Jason. Eles existiam. Mesmo que esse mundo estivesse tão obcecado em apagar suas existências. Fim. O sussurro de Charlie passou pelas venezianas. Eu me agarrei à voz dele,
torcendo para que fosse realmente ele. Charlie, você acredita em anjos? Ele me perguntou mais uma vez. Ele ainda tinha aquela voz, aquele tom inocente e animado pelo qual eu me apaixonei. Mas havia uma loucura inconfundível, retorcida, grudando em cada palavra. Eu não respondi. Não ia dar a satisfação a ele. Depois de um tempo, a voz dele parou de tentar chamar minha atenção. Eu só fiquei ali, morrendo de frio, com os braços envolvendo meus joelhos. Eu ia morrer. Eu continuei olhando para as crianças que desapareceram, seus corpos torcidos e contorcidos em uma cruel fantasia. O furgão parou quando eu estava caindo no sono, me acordando abruptamente. Ouvi passos do lado de fora. As venezianas deslizaram, e, para minha surpresa, estava uma mulher de meia-idade diante de mim. O sorriso dela era gentil, apesar do brilho estranho em seus olhos. Ela estendeu os braços, gesticulando para eu me aproximar dela. Está tudo bem, querido, ela me disse. Você está seguro agora. Charlie estava ao lado dela, com os braços cruzados. Cuidado, ele murmurou, empurrando ela. Vi seu lábio se curvar em desgosto. Iluminado pelos faróis do furgão, eu vi quem ele realmente era. Um garoto mimado e psicótico brincando com seus brinquedos. Charlie deu um passo para trás, zombando. Ele pode atacar você. Atrás dele estava um homem imenso, segurando uma arma apontada entre os meus olhos. Eu não tive escolha, deixando que eles me puxassem para fora do furgão. O homem foi rápido ao disparar um tiro na parte de trás do meu pescoço, o que transformou meu corpo em chumbo. Fui levantado nos braços de alguém. Lembro que estavam quentes. A última coisa que lembro é uma luz brilhante se aproximando. Não sei quanto tempo fiquei desmaiado. Tempo suficiente para ter um sono de verdade. Quando abri os olhos, estava olhando para o sol se esgueirando pelas frestas de uma porta de madeira, minha cabeça virada de forma desconfortável. Parece que estava em uma espécie de celeiro. Eu podia ver montes de feno e fezes de cavalo no canto. Estava deitado de bruços, com meus pulsos imobilizados. A dor veio devagar, primeiro uma batida surda, depois uma explosão que me atingiu, raios agonizantes descendo pela minha espinha. Era tão doloroso, minha visão embaçada e borrada, perdendo o foco. Sempre tive dificuldades sensoriais desde que era criança. Eu podia sentir toda a minha parte superior das costas aberta. Eu podia sentir meu próprio sangue escorrendo pela pele, e algo cruel e afiado forçando pedaços de carne a se afastarem. O pensamento de estar sendo cortado era o suficiente para me levar à histeria. Lembro de ter gritado até minha garganta ficar rouca, até desmaiar de novo. Desta vez, uma misericórdia. A dor não me deixou, me puxando para o sofrimento e depois me soltando. Quando voltei a mim pela segunda vez, senti a lâmina gelada do bisturi cortando minhas costas. Mas eu não sentia mais que estava aberto. Sentia uma dor aguda quando tentava me mover. Pontos me segurando. Aquilo já está terminado, a voz do homem soou. O corpo está quase pronto. Mas quando? Essa voz me fez arrepiar. Charlie, você disse isso da última vez, e os últimos 3 anjos morreram, pai. Eu podia sentir os olhos dele revirando. Admite que você está só matando eles, e que na verdade não tem a mínima ideia do que está fazendo. Eu disse que ele está pronto, o homem resmungou. Então, deixa ele voar. Charlie gemeu. Vai, pai, eu quero ver o anjo voar. Eu estava ciente de que estava ofegando na superfície fria da mesa cirúrgica. Os pontos ainda estão frescos, o homem disse. Quando ele estiver pronto, você pode brincar com ele. Fui deixado sozinho depois disso. Horas. Depois, um dia inteiro. Mas eu não estava mais com fome. Estava com sede. Não dormi. Eu estava tentando encontrar a melhor posição para deitar, de lado, quando passos me assustaram. Ei, fim. A voz de Charlie era um sussurro animado. Senti seus dedos quentes deslizarem pelas minhas costas antes de alcançar as minhas amarras. Ele a soltou, me ajudando a me levantar, e eu imediatamente arrastei a mão pelas minhas costas, certo de que tocaria minha espinha feia e saliente. Mas, em vez disso, senti pele lisa. Devagar,
Eu me abaixei da mesa. Charlie estava segurando minha mochila. Aqui, ele disse animado, empurrando-a contra meu peito. Meu pai diz que não posso deixar você ir ainda, mas estou impaciente demais. Seus olhos não saíam das minhas costas. Sem responder, peguei minha mochila, passei por ele e comecei a correr. Eu empurrei as portas da casa e continuei correndo. Esperava ser agarrado e puxado de volta. Mas não fui. Charlie apenas ficou lá, me observando, sorrindo, um sorriso desumano espalhado pelo seu rosto. Não parei até não conseguir mais respirar, até cair de joelhos, em alguma estrada desconhecida no meio do nada. Fui pega por uma mulher que se ofereceu para me levar até a delegacia. Ela me ofereceu chá quente e comida, mas recusei ambos. Eu não estava com fome, e meu corpo não parecia mais meu. Quando chegamos à cidade, e eu tinha certeza de onde estava, eu pulei do carro dela. Fui até o banheiro, tirei a camisa e passei os dedos pelas minhas costas. Eu podia senti-las. Algo estava se movendo sob minha pele, se contraindo, como se estivesse vivo. Quando toquei com cautela minha pele, pude sentir pequenas costuras ao longo de minha coluna. Uma parte de mim se perguntou o que aconteceria se eu rasgasse elas. Após uma única noite agitada na rua, percebi que não aguentava mais. Acabei pedindo ajuda quando a dor nas minhas costas não me deixou dormir à noite. Eu podia sentir algo tentando fisicamente sair pela minha pele, pressionando contra minha coluna. Eu não conseguia dormir de costas ou de lado. A melhor posição para dormir era de bruços. O inverno passou para a primavera, e eu me sentia como se estivesse morrendo. Eu não conseguia comer e estava fraco. Acho que foi sorte. Talvez um milagre. Encontrei uma das minhas antigas professoras, a senhora W. Ela não perguntou sobre minha situação, mas me ofereceu um lugar para ficar. Essa foi a melhor coisa sobre a senhora W. Por mais que eu soubesse que ela queria perguntar, ela nunca invadiu minha privacidade. Ela viu as cicatrizes nas minhas costas, me viu vomitar tudo que comia. Mas ela não disse nada. A senhora W perguntou se eu queria compartilhar algo com ela, e eu disse, não. Se alguém soubesse o que estava dentro das minhas costas, eu seria cortado novamente. Eu tinha 19 anos nessa época. Estava cansado e com muita dor para me importar em aceitar favores. A senhora W me deixou dormir no quarto de hóspedes dela. Ela me ofereceu comida, mas eu nunca conseguia comer. Eu só conseguia beber água, e até isso era difícil de engolir. Ela me levou para o pronto-socorro para verificar minhas costas, mas depois que tive uma crise de pânico só de pensar em me abrir com o médico, ela prometeu que não haveria hospitais. A dor piorou. Ela zombava da medicação. Ficou tão ruim que, uma noite, eu fiquei no telhado da casa da senhora W e deixei a dor tomar conta, rasgando meu corpo, até que algo estava abrindo minha coluna, me fazendo cair de joelhos. Eu podia sentir eles vindo, rompendo minha pele. Eles se sentiam errados e estranhos, como membros adicionais. Entrei em pânico, e com as mãos trêmulas, forcei aquelas coisas que se contorciam de volta para as fendas duplas. Isso aliviou a dor. Eu ainda não conseguia comer ou beber, mas comecei a me sentir mais humano de novo. A senhora W ofereceu me mandar de volta para a escola, e eu fui. Voltei para terminar o ensino médio. A questão da comida-bebida ficou mais fácil. Acho que meu corpo simplesmente se acostumou com isso. Depois da escola, entrei na faculdade comunitária, e a senhora W me ajudou a comprar meu primeiro lugar. Eu cresci, com a sensação constante de que algo não estava certo comigo. A dor ainda era agoniante, e, às vezes, eu tinha que rasgar os pontos e deixá-los sair. Nunca tentei descobrir o que eram, porque tenho medo absoluto deles. Agora eu tenho 29 anos. Eu moro longe da minha cidade natal. Tenho um namorado, um apartamento, e finalmente me sinto humana novamente. Na noite passada, estava esperando um trem para casa. Estava congelando, e já podia sentir minha costa se contorcendo, a dor começando a me corroer. Está pior ultimamente. Não só a dor. Eu estou andando dormindo. Me pego em blocos distantes de casa, sem lembrança de como cheguei lá. Não sei porque ainda sou a mesma de quando era adolescente. Ainda não quero pedir ajuda,
porque o que está dentro de mim não é humano. Então, fico calada. Havia uma garota sem teto caída no canto da plataforma. Eu fiz disso minha missão. Sempre que vejo uma criança de rua, eu a direciono para o abrigo mais próximo, e quando elas rolam os olhos para mim, ofereço levar elas até lá pessoalmente. Não as deixo até ter certeza de que essas crianças estão seguras. Sim, elas podem ser difíceis. Elas são bem mais vocais hoje em dia. Crianças odeiam figuras de autoridade, especialmente aquelas figuras que falharam com elas. Mas eu quero deixar claro para elas que elas podem pedir ajuda. E que há ajuda. Já estava metade da plataforma quando avistei aqueles cachos castanhos familiares sob um gorro verde. Eu sabia que era ele. Estava usando aquela jaqueta exata, agora se ajustando a uma estrutura mais larga. Estava mais alto, com o rosto mais maduro, uma sombra de barba, falando alto em um celular caro. Eu tirei os olhos da garota por um segundo. Um segundo. Quando voltei a olhar para ela, ela tinha sumido. Assim, do nada. Quando procurei na multidão, vi seu rabo de cavalo loiro atrás de alguém. Um homem a puxando por entre os estranhos. Eu comecei a andar, quando alguém me puxou para trás. Não, fi. A voz de Charlie estava no meu ouvido. De repente, ela tem o corpo e a forma perfeitos para o meu pai, ele murmurou. Sua voz me paralisou, enquanto a garota ia ficando cada vez mais distante, até se tornar um ponto e, então, desaparecer completamente. Eu quero ver você voar, Finn, Charlie sussurrou. Eu me virei, e ele tinha desaparecido. Quando saí da estação de trem, sentado em um banco estava a velha mochila dele, com fio solto. Nada dentro, mas eu sei o motivo de ele ter deixado aquilo. Ele está me dizendo que está me observando. Charlie está se gabando de estar levando mais crianças bem na minha frente. Procurei por toda parte pela garota, mas não consigo encontrá-la. Quando perguntei a um grupo de garotos de rua, eles ficaram defensivos, claramente não confiando em mim, antes que eu os avisasse sobre alguém o sequestrando. Eles me disseram que 3 caras, e uma garota, a loira, desapareceram todos. Perguntei quando, e foi quando começaram a ficar desconfiados. Eles saíram sem me dizer nada, e eu passei a última semana procurando por essas crianças. A única maneira de eu encontrar essas crianças é encontrar o maldito que me pegou, antes que ele faça com eles o que fez com Ben, Carly, Jason. E comigo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.